Se você assistiu à primeira parte deste vídeo, já sabe que Deus age em nossas vidas de maneiras que, muitas vezes, não conseguimos perceber no momento. Mas agora, chegou a hora de completar essa jornada e revelar os 5 sinais finais que mostram que Deus está trabalhando em sua vida. E eu te garanto, esses sinais vão abrir seus olhos para enxergar o mover de Deus como nunca antes. Então, não saia desse vídeo, porque o último sinal que eu vou compartilhar pode mudar completamente a maneira como você encara os desafios que está vivendo hoje. E antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e comente aqui embaixo. Eu quero ver Deus agir. Na primeira parte deste estudo, falamos sobre 5 sinais poderosos do agir de Deus. E você já deve ter percebido como ele está ativo na sua vida, mesmo quando tudo parece parado. Mas saiba, Deus nunca faz uma obra incompleta. Se ele começou algo em você, ele vai terminar. Filipenses 1:6 nos ensina que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que o agir de Deus não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Agora vamos mergulhar nos 5 sinais finais para que você possa identificar ainda mais claramente o que Deus está fazendo em sua vida. O 6º sinal de que Deus está agindo é quando você passa a enfrentar batalhas espirituais mais intensas. Isso pode parecer estranho porque, na lógica humana, quando Deus está agindo, tudo deveria ficar mais fácil. Mas, na verdade, o contrário muitas vezes acontece. Quando Deus começa a transformar sua vida, o inimigo faz de tudo para te desanimar e te afastar do propósito dele. Você já percebeu que sempre que decide se aproximar mais de Deus, as lutas aumentam? Isso não é coincidência. O inimigo teme o que Deus está fazendo em você. Mas lembre-se, as lutas não são sinais de abandono, mas de que Deus está te levando para um nível maior. Efésios 6:12 nos ensina que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Se a batalha aumentou, significa que a vitória está próxima. Agora, o 7º sinal de que Deus está agindo é algo que muitas vezes sentimos, mas não sabemos identificar. Uma mudança no seu coração. De repente, você começa a perceber que aquilo que antes te atraía já não tem o mesmo brilho. Seus desejos começam a mudar. Você sente que algumas coisas que antes pareciam normais agora te incomodam. Isso acontece porque Deus está purificando seu coração e alinhando seus desejos com os dele. Isso se chama santificação. E é um dos sinais mais evidentes do agir de Deus. Quando Deus opera dentro de você, ele transforma sua mente, seus valores e até suas amizades. 2 Coríntios 5:17 diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus está mudando você de dentro para fora. E essa transformação nos leva ao 8º sinal. Um aumento na sua sensibilidade à voz de Deus. De repente, você percebe que começa a entender melhor a palavra, que Deus começa a falar contigo de formas que antes você não percebia. Pode ser através da leitura da Bíblia, de uma pregação, de um sonho, ou até mesmo daquela voz suave no seu coração. Isso acontece porque Deus está te levando a um novo nível de intimidade com Ele. João 10:27 nos ensina que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que, quanto mais perto de Deus você está, mais clara se torna a voz dele para você. Se você tem sentido isso ultimamente, comente aqui: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Agora, o 9º sinal do agir de Deus é algo que muitas pessoas enfrentam, mas não entendem: quando portas se fecham inesperadamente. Você já passou por uma situação em que orou por algo, esperou ansiosamente, mas, no final, a resposta foi um não. Isso pode ser frustrante, mas saiba, quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem algo melhor para você. Muitas vezes, Ele nos impede de entrar em lugares que nos afastariam do propósito dEle. Provérbios 16:9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se algo não deu certo, confie. Deus está te guiando para algo maior. Agora chegamos ao último e mais impactante sinal de que Deus está agindo na sua vida. Um grande recomeço. Esse sinal muitas vezes vem depois de uma tempestade, depois de um período de lutas e incertezas.
Você sente que tudo foi quebrado, que o ciclo se encerrou, mas de repente Deus começa a reconstruir. Novas oportunidades surgem, novas portas se abrem, um renovo chega. Deus é especialista em transformar finais dolorosos em novos começos gloriosos. Isaías 43, 19 diz: Eis que faço nova todas as coisas. Já está saindo a luz, porventura não o percebeis? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Se você sente que Deus está te levando para um novo tempo, comente aqui: Deus está fazendo tudo novo em minha vida. Antes de finalizarmos este vídeo, quero deixar um conselho poderoso para você que sente que Deus está agindo, mas ainda não consegue ver os resultados. Não desista no meio do processo. O maior erro que alguém pode cometer é abandonar a caminhada só porque ainda não vê a promessa se cumprindo. Quando Deus começou a agir na vida de José, ele não foi direto para o palácio. Primeiro foi traído pelos irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo e preso injustamente. Mas cada uma dessas etapas fazia parte da preparação para o propósito final. Se José tivesse desistido, ele nunca teria se tornado governador do Egito. O que isso significa para você? Que o tempo da espera não é tempo perdido. Deus está trabalhando no seu caráter, na sua paciência, na sua confiança nele. Não tome decisões precipitadas, não se desvie do caminho por causa das dificuldades e, principalmente, não se compare com os outros. O tempo de Deus para você é único. O que Ele tem preparado para a sua vida é exclusivo e o seu processo não pode ser medido pelo que acontece na vida de outra pessoa. Então, persevere. O agir de Deus muitas vezes é silencioso, mas isso não significa que Ele não está operando. Lembre-se, a raiz cresce antes da árvore aparecer. Se Deus está te escondendo agora, é porque Ele está te fortalecendo para algo muito maior no futuro. E para fortalecer ainda mais a sua fé, quero deixar um versículo que tem um significado profundo e poderoso para aqueles que estão esperando o cumprimento da promessa. Abacuque 2, 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Esse versículo é uma resposta direta de Deus para quem está questionando o tempo dele. A visão, o sonho, o propósito que Deus colocou no seu coração tem um tempo certo para se cumprir. Muitas vezes a nossa ansiedade nos faz querer apressar as coisas, mas Deus não trabalha de acordo com o nosso relógio, e sim com o dele. Se você sente que a promessa está demorando, não desanime. Ela já foi decretada no céu, e no tempo certo vai se manifestar na sua vida. O silêncio de Deus não significa esquecimento, e a demora não significa que Ele mudou de ideia. Ele está apenas te preparando para carregar aquilo que você tanto espera. Deus não libera uma bênção enquanto você ainda não está pronto para receber. Se Ele ainda não te entregou, é porque Ele te ama demais para te dar algo antes da hora e acabar te machucando com aquilo que deveria ser uma bênção. Então, segure firme a sua fé, confie no Senhor e descanse no fato de que Ele nunca falha. Agora eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração e tome posse dessa palavra. Se você reconhece algum desses sinais em sua vida, se sente que Deus está agindo mesmo sem entender tudo, declare nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Declare isso como um ato profético, mostrando que sua fé não está baseada no que você vê, mas sim no que você crê. E lembre-se, o agir de Deus nunca é em vão. Ele trabalha nos detalhes, nos bastidores, em coisas que seus olhos ainda não podem enxergar. E quando Ele começa algo, ninguém pode impedir. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem, porque Deus pode usar essa palavra para transformar vidas. Se inscreva no canal Conferência Profética, ative as notificações e fique atento aos próximos vídeos, porque Deus ainda tem muito mais para te revelar. Que Deus te abençoe poderosamente.